Muy buenas, estamos aquí por un semestre más para las sesiones del seminario online de Filosofía del Deporte de la Asociación Española de Filosofía del Deporte y la Asociación Latina. Y hoy tenemos a Luciana Neder que nos va a hablar del Jiu-Jitsu y de los cuerpos femeninos frágiles. Antes de comenzar, vamos a hacer la típica ronda de introducciones rápidas. Yo soy Javi López, soy ahora mismo el presidente de la Asociación Española y junto con antes José Luis Pérez y ahora Ana Zimmerman organizo el seminario. Eh, en los participantes tenemos a César. César, unas breves palabras para introducirte. Buen día, soy César Torres, profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Brockport. Y Andrea escribió en el chat, creo que no tiene acceso al micrófono, con lo cual, Luciana, eh, esto es todo tuyo, puedes compartir tus diapositivas, decir que es un placer tenerte aquí porque lo ideal era que hubieras podido venir a Salamanca a participar en la conferencia, pero por diversas cuestiones, especialmente cuestiones de financiamiento, no pudiste, pero lo bueno es que podemos darte esta oportunidad que compartas tu trabajo, que todos estamos deseando saber más de él. Así que muchas gracias y todo tuyo. Graças. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigada, professor Javier, e a todos aqui presentes e as pessoas que vão assistir posteriormente à gravação. Eu me chamo Luciana Neder Jean Cristóforo. Eu sou mestranda da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, orientada da professora Soraya Chumbo Saura. Também sou integrante do grupo de estudos PULA, da USP, e é com muita satisfação que eu apresento aqui o meu estudo, o Jiu-Jitsu e os Frágeis Corpos Femininos. É uma provocação mesmo esse título. Esse estudo era para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Filosofia Latina do Desporto, mas eu realmente não consegui comparecer. E agradeço ao professor Javier de me dar a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre ele. Muito obrigada. Essa é uma parte da minha dissertação do mestrado. Eu vou tentar falar bem devagar para vocês conseguirem me entender. É uma parte da minha dissertação do mestrado, no qual eu venho pesquisando a participação da mulher no jiu-jitsu sob a perspectiva fenomenológica, na área da filosofia do esporte. Eu botei um videozinho aqui, e finalizando um homem, no caso era o meu marido. Em 2023, o American College of Sport Medicine publicou um consenso que reforça as diferenças sexuais no desempenho atlético, afirmando que os homens adultos são normalmente mais fortes, mais poderosos e mais rápidos do que as mulheres de idade e nível de formação semelhante, o que faz com que os homens normalmente superem as mulheres em treinos esportivos mistos. O jiu-jitsu ele é conhecido mundialmente por suas técnicas eficientes, baseadas nos conceitos sobre alavanca, torções, pressões e conceitos apoiados pela física. Só um minutinho, por favor, que eu vou fechar a porta aqui. Desculpa. No jiu-jitsu, a gente se cria uma consciência para controlar o corpo do adversário e manipulá-lo de forma que a praticante consiga melhorar sua eficiência durante a execução. Com o devido conhecimento do posicionamento correto do corpo, do controle do adversário e a utilização da força do oponente contra ele mesmo, uma mulher de menor estatura corporal e força muscular pode superar um homem mais forte, mais rápido e maior. O grão-mestre Hélio Gracie, ele era o mais franzino dos Gracies.
Ele não podia treinar jiu-jitsu, a família não deixava que ele treinasse jiu-jitsu, porque ele possuía uma saúde frágil, né, para eles, por ele ser pequeno, baixinho, magrinho, enfim. Na adolescência, Hélio era muito observador e ele passou a acompanhar as aulas que eram ministradas pelo seu irmão, Carlos Gracie, e aí ele aprendeu todas as técnicas observando. E ele teve que adaptar essas técnicas e aprimorar a parte de solo para o seu corpo através do uso do sistema de alavancas, o que lhe proporcionou uma força extra que ele não possuía, criando assim o que chamamos atualmente de jiu-jitsu brasileiro. Usando essa nova significação do jiu-jitsu, um praticante menor e mais fraco ganha a capacidade de se defender e até de derrotar oponentes mais fortes. Hélio Gracie foi conhecido mundialmente por essa ressignificação do jiu-jitsu, que atualmente chamamos de jiu-jitsu brasileiro, mas que provém do jiu-jitsu japonês. E essas aí que vocês estão vendo são algumas das frases tiradas do livro do jornalista e que era aluno dele, José Amádio, Gracie Jiu-Jitsu, o Super-Homem Brasileiro, que foi publicado em 1987. Então ele fala: o objetivo do jiu-jitsu é principalmente beneficiar os mais fracos, que não tendo dotes físicos são inferiorizados. Sempre assuma que seu oponente será maior, mais forte e mais rápido que você. Assim você aprenderá a confiar na técnica, momento e alavanca ao invés da força bruta. O jiu-jitsu é uma ratoeira. A armadilha não persegue o rato, mas quando o rato agarra o queijo, a armadilha faz o seu papel. Eu lutei contra homens de 60 quilos mais pesados. E por que eu venceria todos eles? Porque eu dominava a arte de não apanhar. O objetivo desse estudo é a discussão sobre a fragilidade dos corpos, a fragilidade, entre aspas, dos corpos femininos no contexto do jiu-jitsu, que é um tema complexo e multifacetado, que ultrapassa a questão morfofisiológica. Pensando nisso, essa pesquisa buscou compreender a experiência do frágil corpo feminino na arte suave, onde identificou recorrências e atravessamentos encontrados nas entrevistas realizadas com 6 lutadoras. Quando eu enviei o resumo desse estudo para análise, eu tinha feito 5 entrevistas, agora eu já tenho mais uma. Então, agora são 6 lutadoras. Vocês estão vendo aí na foto, é uma foto minha treinando com os meus amigos de treino, eu sou a menor deles e mais leve. Segundo Sauer Zimmermann, de 1918, a busca das recorrências do que se repete em todos os lugares, independente do meio cultural onde as pessoas estejam inseridas, parte da abordagem fenomenológica. Sendo assim, a pesquisa utilizou-se da análise fenomenológica com observar atento, a descrição minuciosa e análise intuitiva dos dados, segundo Sauer e Meirelles em 2015, em uma pesquisa qualitativa, dialogando especialmente com a filosofia do esporte. Essas são as 3 entrevistadas. Todas as 6 entrevistadas são mulheres envolvidas com jiu-jitsu há mais de 10 anos, ininterruptos. Eu vou falar um pouquinho delas, tá? Mas eu não vou citar nomes. CF, eu vou falar só as iniciais dos nomes delas. De 47 anos, é faixa preta e professora de educação física.
começou no jiu-jitsu por uma imposição do coordenador da academia que ela trabalhava como estagiária. Ela é faixa preta, ele é faixa preta e era campeão de jiu-jitsu. E ele queria que todos os funcionários experimentassem arte suave. Então ela me relatou, entre aspas, eu não comecei o jiu-jitsu por uma vontade intrínseca. Não foi uma vontade assim, vou fazer jiu-jitsu. Foi bem diferente no meu caso. Meu coordenador inventou que a gente tinha que passar por todas as atividades da academia e, óbvio, puxar a sardinha. Puxar a sardinha, em português, a gente fala tipo, dar uma prioridade para o jiu-jitsu. E eu falei que não ia, porque aquilo lá era muito nojento. Era um futum, futum é cheiro ruim. Que o dojo era muito quente, que eu enjoava só de subir as escadas, que tinha aqueles caras sem camisa, suados, nojentos. E ele colocou uma pilha, colocar uma pilha é tipo motivar, né? Depois eu fui saber que era brincadeira, mas eu achei que era verdade, dizendo que ele dizia que não ia assinar o meu estágio se eu não fosse pelo menos conhecer o jiu-jitsu. Eu fiquei nervosa e fui, mas foi muito difícil. Eu ia um dia e ficava um mês sem comparecer e repetia isso. Só tinha homens, era esquisito, era uma época meio difícil de estar ali no dojo. Kimono sujo, nada me atraía. A entrevistada é MA, ela tem 39 anos, ela é faixa preta, professora de educação física e árbitra profissional de jiu-jitsu. Ela pratica o jiu-jitsu desde 2013 e também conheceu o esporte na década de 90, quando tinha uma imagem péssima com relação aos pit boys. E ela fala: a imagem que eu tinha do jiu-jitsu, inclusive, era ruim, do que parecia na televisão em relação aos pit boys. Pit boys é um termo dado para os lutadores de qualquer luta, arte marcial, que faziam badernas, bagunças, geravam confusões, brigas, violência nas ruas. Então, a gente aqui no Brasil chamavam eles de pit boys, fazendo uma referência entre os garotos, né, e os pitbulls, cachorros. Então, ela fala: a imagem que eu tinha do jiu-jitsu, inclusive, era ruim do que aparecia na televisão em relação aos pit boys no Rio de Janeiro. Isso chegava a nível nacional. Era o que eu sabia de jiu-jitsu. E tinha uma música do Gabriel Pensador, que falava sobre isso, né? Essa música, ela se chamava Retrato de um Playboy, que falava sobre a questão dos pit boys. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, tinha aquela má impressão. A entrevistada número 3, FT, ela tem 47 anos, faixa preta, árbitra profissional, professora e proprietária de uma academia de jiu-jitsu. Ela começou o jiu-jitsu junto com o marido e ele chegou primeiro à faixa preta. Abre aspas, ela falando: eu conheci o jiu-jitsu com o meu marido. Ele começou a treinar e eu quis estar perto para aprender também nessa academia. Me senti mais segura por estar com ele do meu lado e pude chegar à faixa preta. Mas, claro, ele graduou primeiro, mesmo que nós tenhamos começado juntos. Eu tive que parar para ter meu filho e acho que por isso atrasou na graduação para a faixa preta. A quarta entrevistada, a SF, ela tem 35 anos, ela é faixa preta, jornalista, fundadora de uma revista online de jiu-jitsu feminino. Ela nunca imaginou que chegaria à faixa preta no jiu-jitsu.
Ela relata, abre aspas, meu eu de 2014 sequer imaginava onde o jiu-jitsu me levaria. E eu tenho tanto orgulho de quem eu me tornei, que ia mesmo com medo, mesmo lesionada, que amava toda essa magia que o jiu-jitsu traz, os campeonatos, os ambientes. Tanta, mas tanta coisa boa aconteceu desde que eu vesti o kimono pela primeira vez e não tirei mais. Acho que eu falei a quinta, né? Agora é a sexta. A sexta entrevistada, não, essa é a quarta, é a quinta. A sexta entrevistada, ACT, de 44 anos, faixa roxa, veterinária, teve o seu primeiro contato com o jiu-jitsu quando começou a formar amizades com pessoas que praticavam o jiu-jitsu na zona sul do Rio de Janeiro, em meados dos anos 90. Ela praticava hipismo naquela época e conta que teve uma impressão muito ruim do jiu-jitsu. Abre aspas, o relato dela. Meu contato com o jiu-jitsu, na verdade, foi com uma grande amiga minha parceira, minha irmãzinha gêmea, que começou a andar com essa galera, com esse pessoal do Leblon. Leblon é um bairro da zona sul aqui do Rio de Janeiro. E era todo mundo jiu-jitsu. Mas ali eu tive uma impressão muito ruim do jiu-jitsu, muito, porque eram, na época, a baderna, os garotos meio nada na cabeça, essa galerinha que eu conhecia. A minha amiga virou uma outra coisa, virou aquelas meninas de gangue. A gente fazia hipismo, ela era toda regradinha, de repente ela virou uma Maria Tatame. Maria Tatame é um termo que define as mulheres, que é uma gíria dentro do jiu-jitsu, que conota um preconceito de gênero sobre as mulheres que se relacionam emocionalmente e sexualmente com homens que praticam alguma luta, alguma arte marcial. E aí ela conta que pegou uma impressão meio ruim do jiu-jitsu. Eu, como pesquisadora, eu levo em consideração também o meu depoimento como professora, faixa preta, eu tenho 48 anos, sou professora de educação física e neuropsicopedagoga. Eu pratico jiu-jitsu desde 15 anos, dos 15 anos e a minha primeira experiência na arte suave não foi tão suave assim. Meu irmão começou a fazer jiu-jitsu em frente à minha academia de jazz. Eu sou mais velha e a minha mãe me fazia levá-lo para o jiu-jitsu e eu ia para a academia de jazz. E eu achei aquele esporte tão interessante, que eu comecei a faltar às minhas aulas de jazz e ficar assistindo ele no jiu-jitsu. Depois de umas 2 semanas, o professor chamou minha mãe e falou: olha, ela está aqui, ela não está indo para o jazz. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E ela falou assim: se você arrumar umas 2 ou 3 amigas, eu abro um horário só de meninas, porque naquela época não tinha mulheres, isso em 88, acho, 1988, por aí. E, obviamente, eu não consegui arrumar nenhuma amiga, porque todas as minhas amigas falavam que era um esporte para homens. E eu fiquei na vontade. 3 anos depois, eu fiquei sabendo, pelo meu irmão, que 2 meninas tinham começado a treinar nessa academia dele. Uma era a esposa de um professor e a outra a namorada de um aluno. E aí eu comecei a treinar nessa academia. 6 meses depois, eu sofri um assédio sexual dentro da academia, na hora do sparring, que é o rola, que a gente chama de rola, é o sparring, né? Na luta, no treino. E aí eu saí de lá me achando
culpada por estar em um ambiente de homem, por praticar um esporte de homem, por não pertencer àquele espaço, sabe? Eu tinha 15 anos só. E daí eu fiquei três semanas afastada do jiu-jitsu. Foi quando eu conheci o meu professor da Carson Gracie, onde ele tinha uma turma só de meninas, tinham 25 meninas, e ali eu consegui chegar à faixa preta. Porém, dessas 25 meninas, só três viraram faixa preta. A entrevistada A, a entrevistada número 1, ela achava que não tinha o perfil de lutadora por ser pequena, mas ficou fascinada pelo jiu-jitsu quando percebeu que poderia usar o peso do seu oponente a seu favor. A entrevistada número 2 relatou que as aulas mistas são um desafio enorme para as mulheres, pois muitas são maltratadas pelos homens devido às enormes diferenças de tamanho e força. A entrevistada número 3 contou que um faixa preta partiu para a violência quando ele não conseguiu sair da sua guarda. A guarda é uma posição onde a lutadora envolve as pernas na cintura do oponente, onde cruza os pés assim. Isso aconteceu quando ela era faixa azul e ele era faixa preta, bem menos graduada que ele. Como ele não conseguiu sair da guarda dela, ele começou a partir para a violência, fazer algumas grosserias, enfim. A entrevistada número 4 chegou a machucar um homem porque ele não admitia ser finalizado por uma mulher. Ela me contou que ela pegou ele numa chave de braço, num armlock, e já tinha instalado as articulações, estala as articulações e ele não bateu. Quase quebrou o braço do garoto e ele não bateu porque ele não queria bater para uma mulher, né? Ser finalizado por uma mulher. A entrevistada número 5 ficou com o olho roxo enorme na sua perna após lutar com faixa preta, que não conseguiu derrubá-la. A entrevistada número 6, ela já ouviu diversas vezes do professor ou de outros faixa preta ou lutadores graduados que ela era o treino de descanso deles, né? Ou seja, eles falavam assim, vai com a fulana ali, com a entrevistada, vai com a fulana para descansar, como se o corpo dela fosse desprezado, como se fosse um ser inútil que está ali só para o homem descansar o seu próprio corpo, né? Enquanto isso, o jiu-jitsu se propagou no mundo inteiro com o conceito do mais fraco se sobressair perante o mais forte. Segundo Merleau-Ponty, em 1999, a experiência corporal molda nossa percepção, nossa compreensão do espaço e do tempo e a nossa interação com outras pessoas e objetos. Fecha aspas. A percepção dos corpos femininos no jiu-jitsu é examinada em relação às formas como as mulheres vivenciam e habitam seus próprios corpos, assim como a maneira como são percebidas e tratadas pelos outros. A abordagem fenomenológica, ela oferece uma lente rica para entender a complexidade do corpo feminino, destacando a singularidade da experiência vivida e a importância de se ouvir as vozes das mulheres em suas narrativas corporais. Essa aí é uma frase minha, até foi uma frase de uma entrevista que eu dei para um jornal, uma revista,
onde eu falo que existem muitas razões pelas quais as pessoas que treinam jiu-jitsu são apaixonadas. Para mim, o jiu-jitsu se encaixou realmente muito bem, porque eu sou pequena, eu tenho 1,56 m. Durante muitos anos eu era mais leve da academia, eu cheguei a pesar 50 quilos, e não é uma arte marcial de soco e chute, então não são golpes contundentes, mas são golpes eficazes que fazem com que uma pessoa bem menor consiga superar uma bem maior e mais forte, né? Como vocês viram aí no depoimento das entrevistadas. E por isso eu considero o jiu-jitsu de extrema importância para o empoderamento de mulheres e meninas. As mulheres vivenciam desafios e experiências no tatame que transcende a questão morfofisiológica e reforça as expectativas sociais e culturais em torno do corpo feminino. A prática do jiu-jitsu pode ajudar a melhorar a relação das mulheres com seus corpos, à medida que elas reconhecem o empoderamento, a resistência, a capacidade que o corpo feminino tem, ressignificando a relação com o seu próprio corpo. Isso desafia a ideia de que a força bruta é o fator principal para vencer uma luta. Na arte suave, as mulheres enxergam uma oportunidade para que elas explorem seus corpos, rompendo o estereótipo da fragilidade feminina e promovendo uma visão mais ampla do que o corpo feminino é capaz. E é isso, gente. Eu fecho a minha apresentação aqui. Vocês estão vendo aqui nessa imagem a Hillary Williams. Ela entrou num torneio misto de grappling, que é o jiu-jitsu sem kimono. Ela é faixa preta de jiu-jitsu e ela ganhou desse cara aqui bem mais forte que ela, bem, numa luta bem polêmica, assim, foi. E ela ganhou, finalizou ele na luta. Não foi assim ganhou de pontos, não. Ela finalizou ele na luta. Deixa eu fechar aqui. Muchas gracias, Luciana. Ha sido, la verdad, que fascinante. No sé si César o Andrea tienen preguntas, le daré prioridad a ellos y si no, yo tengo una serie de preguntas. También Soraya se acaba de unir. Buenas, Andrea. Oi, Andréia. Oi, Lu. Parabéns pela apresentação. É muito Obrigada. bom te ouvir. Eu fiquei em dúvida, você falou no comecinho sobre o dojo e eu fiquei me perguntando o que seria o dojo, né? Dojo é o tatame, o espaço onde a gente treina. Porque o Legal. dojo, ele compreende todo o ambiente, não só o tatame, mas o espaço em si, sabe? É como se fosse um templo na luta, nas artes marciais. Tá, então posso chamar a sala de aula de jiu-jitsu de dojo, então, no caso. Isso, pode. Eu acho tão bonita a sua pesquisa, porque a mulher tem essa ligação, né? Com um ser frágil e com capacidades aquém das capacidades masculinas. Então, eu gosto bastante quando você diz sobre a questão de romper esses estereótipos, né, que a gente vem vivendo aí desde o processo de colonização e, enfim, acho muito rica a sua pesquisa e fico feliz em estar aqui te ouvindo. Obrigada. Realmente, assim, esse título é uma provocação, né? Em a gente falar que os corpos femininos são frágeis, porque a gente ouve muito isso no jiu-jitsu. Eu já ouvi várias vezes, vai com a Luciana para descansar, como se eu fosse assim, um treino, como se eles estivessem treinando com uma criança, vamos dizer assim, entendeu?
E isso é ruim, né? A gente não está ali descansando, eu estou ali dando o meu melhor, sabe? E isso é muito comum no jiu-jitsu. Tem, inclusive, várias revistas, pessoas assim influentes no jiu-jitsu que falam abertamente sobre essas questões, né? E isso é uma recorrência nas entrevistadas. Essa é uma recorrência. Justamente Luego, relacionado... Javi, Oh, sí, dale, dale, César. Luciana, gracias. Quería preguntarte sobre la composición demográfica, si tenés más datos de la cantidad de personas que entrevistaste y si hay alguna, o detectaste alguna cuestión que tenga que ver con la raza, ¿no? Sim, isso é. Y una construcción diferente si las personas bueno, se describen o se perciben de determinada grupo étnico o racial y si hay contacto con la variable socioeconómica. Sim, sim, super. Isso foi uma preocupação minha desde o começo. A gente quis abrir, ampliar isso em uma diversidade. Inicialmente, no meu projeto, eu queria também incluir até mulher trans, mulheres negras, de classes sociais diferentes. Mas as professoras me fizeram. A gente conversou sobre essa questão e me fizeram entender que é melhor encurtar, é, homogeneizar a minha amostra, né, as minhas entrevistadas, e depois pensar em abrir com outros tipos, né? Pessoas com pesquisa com pessoa trans, com mulheres trans, porque são questões diferentes. A mulher negra no jiu-jitsu, ela passa questões diferentes que a mulher branca não passa, sabe? Então, assim, eu tenho essa preocupação, mas na minha dissertação eu tive que homogeneizar as minhas entrevistadas para que eu conseguisse seguir uma linha e não ficasse tão. Senão seriam muitos pontos para a gente pensar, né? Porque são questões diferentes. E isso é uma coisa que eu pretendo fazer para o futuro, sim. Eu quero fazer uma pesquisa com mulheres negras, eu quero fazer com mulheres trans, isso é com certeza uma preocupação, sim. Muchas gracias. Graças, obrigada. De cierta manera, relacionado con el comentario que acaba de hacer César, cierta manera, no sé cómo, si está directamente relacionado, pero ¿hasta qué punto tus propias experiencias, has hablado un buen rato de ellas, a la hora de reflexionar y de también hacer tu análisis de las personas a las que entrevistas? ¿Hasta qué punto también tienes en cuenta tus propias experiencias y tus vivencias en el dojo y participando en el deporte? Porque esa es una parte, sin duda, en muchas metodologías fenomenológicas. A veces ese es el punto de partida, la experiencia propia y luego vamos a partir de ahí. ¿Hasta qué punto esas experiencias tuyas te llevan o te conducen a distintos caminos dentro de tu investigación? Sim, inclusive eu quis fazer o mestrado justamente por conta da riqueza de experiências que eu tive no jiu-jitsu, da riqueza de vivências que eu tive no jiu-jitsu. Eu passei por muitas coisas, resumindo isso, eu fui a primeira mulher a ir para Abu Dhabi ministrar aulas para as mulheres nas escolas públicas. Eu que escrevi o currículo escolar do jiu-jitsu escolar, porque lá o jiu-jitsu é uma disciplina nas escolas públicas, como a matemática, como o árabe, o inglês, é uma disciplina.
E fui eu que escrevi o projeto político-pedagógico no Ministério de Educação dos Emirados Árabes. E eu fui a primeira mulher a ir para lá, virei supervisora. E a partir dessa experiência, foi assim, norteador para eu querer voltar para o Brasil e começar a pesquisar nessa área. Porque eu passei por misoginia, o machismo lá é muito grande. Eu era supervisora de 80 homens, faixa preta, e eu era faixa marrom na época. Então, eles faziam de mim gato e sapato. Eles tentavam me derrubar de qualquer maneira, mas não conseguiam, porque quando você tem determinação e quando você acredita que ama o que você está fazendo, eu acho que ninguém consegue te derrubar, né? Então eu passei por questões assim horríveis, de tipo, eu ter que ir visitar uma escola masculina para conversar com um diretor árabe sobre o planejamento de um campeonato entre colégios intercolegiais e o diretor não querer me receber porque eu sou mulher. E virar para mim e falar assim: ah, eu só falo com seu chefe. E aí eu ter que peitar ele e falar: mas quem te garante que meu chefe é homem? Era, mas eu não ia o braço a torcer. E aí ele me receber e me. Então, são experiências que eu acumulei durante 33 anos de jiu-jitsu, que eu falei: não é só eu que passo por isso. Tem outras mulheres que passam por isso também, sabe? Eu preciso tentar entender o que elas passam, tentar saber se elas têm as mesmas vivências que eu tenho, porque não é possível que eu esteja sozinha nessa situação. E aí, porque isso era essas experiências que a gente tem no jiu-jitsu, tanto boas quanto ruins para as mulheres, isso era silenciado, né? Isso era velado. A mulher não tinha opinião no jiu-jitsu, desde a época que eu comecei até pouco tempo atrás. Hoje em dia já está muito melhor. As mulheres estão falando sobre as suas experiências. Então, elas conseguem denunciar casos, conseguem falar abertamente o que elas querem, como profissionais, como atletas. Então, eu falei, cara, eu não estou sozinha nessa, eu preciso investigar para saber quem está comigo, quem passa por isso, porque não é possível que seja só eu entendeu? Que tenha que lutar contra um sistema patriarcal onde ninguém me reconhece como uma profissional. Então, esse acho que foi o ponto de partida é, e sim, com certeza, o roteiro de perguntas da minha dissertação do mestrado não é um roteiro assim, ah, você passou por. Não, me conta, me fala mais sobre a sua experiência, me fala mais como é que foi sua iniciação, como é que você conseguiu chegar à faixa preta, como é que você, sabe? Porque eu queria mesmo essa descrição minuciosa da experiência da mulher. Ah, maravilloso. Antes iba, si alguien tiene una pregunta, levantar la mano electrónica y me callo, pero si no hay, sigo. Antes iba a alabarte por los esfuerzos y los logros que has conseguido entrando en ámbitos típicamente, sin duda, controlados y monopolizados en muchos casos por los hombres, pero ahora aún más halago por la historia, digo, las historias que acabas de compartir. Así que enhorabuena y esperemos que sigas en todo eso, porque no solo estás en la filosofía, que es sin duda un campo dominado por hombres, también en la educación física, jiu-jitsu, yendo a otras culturas también donde suele estar ese sistema en el que, bueno, mayormente los hombres son los que tienen la voz cantante. Así que, bueno, enhorabuena y me alegra que más gente como tú se una a estas comunidades que están a veces dominadas solo por un grupo. Em, Más allá de eso, otro comentario que quería hacerte, una pregunta. Has hablado de
cómo hacia el final de la charla has dicho cómo piensas que el jiu-jitsu puede ayudar a las mujeres a cambiar esa percepción de fragilidad, cómo puede ser una especie de agente o factor de cambio en cómo las mujeres se perciben, empoderarlas, creo que utilizaste el término también. Y me pregunto si, y has hecho algún comentario en esta última intervención al respecto, ¿cómo crees que tu investigación también puede ayudar no solo a que las mujeres se beneficien del deporte del jiu-jitsu, sino que el mismo deporte del jiu-jitsu cambie para que se vuelva más inclusivo, para que esas mujeres que muchas veces son apartadas, no son bienvenidas, todo lo contrario, tengan en el jiu-jitsu un espacio para el que entrar del que además beneficiarse de las maneras en las que estás hablando? Sim, ó, excelente pergunta. É, eu, em 2020 ou 2021, foi 2020, quando teve a pandemia, surgiram muitos casos de lutadores que praticavam violência contra as mulheres em casa, né? Da violência doméstica. E aí eu resolvi fundar uma organização sem fins lucrativos chamada Comissão de Direitos das Mulheres no Jiu-Jitsu, tá? Essa comissão, dentro da comissão, eu criei um protocolo que é como se fosse um selo de qualidade chamado Woman Friendly. Eu inscrevi esse selo como catalisador do Plano de Aceleração Global sobre Equidade de Gênero na ONU para as ações de coalizão, né, sobre a equidade de gênero, né, na ONU, na ONU Mulheres, né, a United Nations Women. E a gente foi aprovada, a nossa comissão foi aprovada e esse protocolo foi aprovado. Esse protocolo é justamente para criar ambientes seguros e amigáveis às mulheres. E eu preciso de um embasamento científico para que eu possa colocar em prática esse protocolo. Então, essa minha dissertação do mestrado, ela é o embasamento científico que eu preciso para a gente conseguir melhorar os ambientes no jiu-jitsu. E isso meio que responde essa pergunta, porque para que eu estou fazendo isso, né? Será que é só para evidenciar as coisas ruins que acontecem? Não, obviamente que não. É para evidenciar também que a mulher é apaixonada pelo esporte, que a mulher se empodera com o jiu-jitsu, que a mulher consegue se defender, consegue falar em público por causa do jiu-jitsu. E ela tem direito, sim, a ter um espaço seguro e amigável para ela treinar. Então, essa minha dissertação, eu acho que ela, além de ajudar a comunidade do jiu-jitsu, a universidade a falar sobre as questões da mulher, de participação, de vivência, de experiência no jiu-jitsu, também está totalmente fundamentada para que a gente possa criar ambientes seguros e amigáveis para as mulheres. Porque a gente consegue saber quais são os pontos que tem que melhorar. Na iniciação, a imagem do jiu-jitsu não está legal. A imagem do jiu-jitsu para as mulheres, para as pessoas que nunca pensaram em fazer jiu-jitsu. É pit boy, é violento, é um monte de homem suado, academia suja, kimono sujo. Então, são pontos que isso, obviamente, são favoráveis para você criar um ambiente adequado. Não só para mulher, mas para homens também, né? Soraya, tu turno. Olá, Ravi, bom verte, graças. Luciana, parabéns, querida, muito boa sua apresentação. Cheguei no final porque estava dando aula, mas gostei de ver o finzinho e as perguntas.
Queria cumprimentar também a Andréia e o César. César, muita saudade, né? Palavra brasileira. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Melhor, sim. Melhorou? melhorou. Ah, então tá bom. É que eu tô em trânsito, né? Por isso que não tô abrindo a câmera. César, então um oi bem grande para você, viu? Muito obrigada pela sua presença também. O que eu queria comentar em cima do trabalho da Luciana é que o Brasil tem uma história muito triste, né? E uma dívida muito grande com as mulheres em relação aos esportes de alto contato. A gente teve um decreto nacional que proibiu a prática de atividades físicas mais enérgicas, digamos assim, né, com gasto maior de energia, e aí nisso se incluem as lutas, se incluem o futebol e muitas outras modalidades, né, que durou desde 1941 até 1981. Então, são 40 anos de interdição às mulheres à prática de atividade física, baseado em argumentos médicos e legais, né? Então, se a gente jogasse futebol, isso ia fazer mal para o nosso útero, enfim, um monte de argumentos nessa linha, da medicina e que depois foram atestados pelo judiciário, criando uma lei, um decreto proibindo as mulheres, né, de jogar. Foi muito triste, é um período muito triste da história brasileira, porque, por exemplo, o futebol, ele chega no nosso país em 1920 e ele se desenvolve igualmente no masculino e no feminino até os anos 40. Nos anos 40 tem a interdição. E essa interdição dura 40 anos, né? E nesses 40 anos, o futebol masculino, por exemplo, foi tricampeão mundial. Então, a gente está falando de uma cultura que vive esses esportes de modo muito intenso, mas que uma parcela da população foi proibida, né? As mulheres não deixaram de jogar nesses 40 anos. Elas lutaram muito para que esse decreto caísse, continuaram jogando, mas era de uma forma não institucionalizada, escondida, fugindo da polícia, né? As histórias são terríveis. Então, a gente tem uma espécie de reparação histórica, digamos assim, né, para olhar para a potência, né? A denúncia a gente tem, é dura, é forte, mas a gente tem poucas investigações sobre como se sentem as mulheres, né, para falar a partir de um universo mais fenomenológico, quando elas começam a jogar, a lutar, a velejar, como é o caso da pesquisa da Maria, né? E aí a gente vê também toda essa potência, né, que a gente sente no corpo, por exemplo, a sensação de liberdade, a sensação de ser mais forte, a sensação de ser capaz, né, que é algo que às vezes a gente não diz, ou a gente pode até dizer no discurso, mas a gente precisa sentir também no nosso corpo essa potência e essa capacidade, que aparece muito, né, Lu, nos seus depoimentos, a força da potência, né, a força de se saber capaz. E o caso do jiu-jitsu é um caso emblemático, porque ele estressa para a outra ponta, na medida em que uma pessoa mais fraca pode derrubar uma pessoa mais forte, né? É diferente, por exemplo, da vela, da escalada, de outros universos que o nosso grupo de estudos também se debruça a investigar. E aí, César, eu acho que tem muita diferença nas interseccionalidades de raça, classe social, etnia, gênero, idade, né? Tudo isso vai dando coloridos diferentes a essa experiência, principalmente a experiência negativa, né? De sofrer misoginia, ou sofrer algum tipo de preconceito, ou ser desclassificado muitas vezes, ou não passar em alguma peneira, às vezes pela sua classe social. Mas no que tange a potência, ela é mais ou menos parecida, né? Então, corpos trans
corpos negros, corpos de classes sociais diferentes, vão falar dessas mesmas percepções de força, de liberdade, de capacidade, de potência. Então, enfim, queria... mais um comentário longo, né, Lu? Mas Nossa, perfeita, né? Por isso que é minha orientadora. dizer que a gente está olhando para tudo isso, não é muito foco a questão de gênero, na verdade, né? Do trabalho da Luciana, sim, porque ela já chega com essa questão muito forte, até pelo trabalho que ela faz fora da academia, junto com a ONU. Mas nos outros fenômenos que a gente vai olhar, essa questão aparece, né? Ela surge, então, ali do interior do campo de pesquisa, essas diferenças. Porque para a pesquisa fenomenológica, a gente olha aquilo que é compartilhado, né, por uma corporeidade comum. E aí essa corporeidade não tem idade, não tem sexo, não tem tanta, né, experiência, enfim, todas essas questões, né, que a gente vai levantando. Então, a potência, ela pega esse lugar bem fenomenológico, ela é para todos os corpos, inclusive corpos com deficiência, o significado atribuído a essas práticas, eles são muito parecidos, é interessante. Eles ficam bem uniformes, apesar das interseccionalidades. É isso. Obrigada, gente. Obrigada por esse espaço e por essas trocas, né, que são sempre tão legais. Si algo queda claro después de la charla de Luciana y del comentario también de Soraya, es que yo la verdad desconocía toda esta historia y todas estas experiencias. Es aún el grandísimo mérito que tienen todas las deportistas brasileñas para haber llegado donde han llegado después de todo esto y sin duda sabiendo que tampoco la sociedad y las instituciones quizás favorecen ese tipo de inclusión, ese tipo de oportunidades. Así que bueno, es la verdad que es fascinante. Y bueno, pues enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Luciana también, ¿hay algo más en lo que seas pionera que no sepamos y que debamos saber? Em, pero Javi, sí, dime puedo César. intervenir muy brevemente, que tengo que retirarme, pero quería felicitar a Luciana y alentarla que termine su mestrado y que comience con el doctorado. Obrigada. É o objetivo. Bien, un saludo cordial a todos y a todas. Gracias. Saludos, César. Sí, bueno, pues decir lo mismo que César, la verdad que todos te deseamos lo mejor, te agradecemos mucho que hayas compartido tu trabajo con nosotros y la verdad que ha sido fascinante. Igual cualquier cosa que podamos hacer por ti, cualquier ayuda que podamos ofrecer, ya sabes dónde encontrarnos y esperemos seguir Obrigada. viéndote en los próximos seminarios cuando evidentemente el calendario lo permita, que todos sabemos que esa es una de las de los grandes problemas que encontramos con el seminario. Pero muchas gracias, Luciana, ha sido maravilloso. Esto estará grabado, cuando tengamos el vídeo lo compartiré contigo para que también puedas enviárselo a otras personas que no han podido estar aquí. Pero muchas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que has hecho y por lo que te viene adelante, que seguro que también será fascinante y muy exitoso. Muitas graças. Obrigada de verdade por esse espaço. Tchau, gente. Até logo.